Pai, no nome de Jesus. Amém? Só se assenta a segunda ordem e as palmas que exaltam o Senhor. Amém. Sabe os irmãos que do Senhor? Os irmãos podem se assentar. Motivo de muita alegria. De mais uma vez podemos estar aqui falando da palavra do Senhor. Não poderia deixar de agradecer ao nosso pastor Dimitri pela oportunidade, aos nossos líderes, pastor Washington, ao meu esposo também, e a todos os irmãos que estão em intercessão pela minha vida, porque bom quando a gente entra em uma batalha e os irmãos falam, estou em intercessão por você. Então a gente se sente fortificado. A palavra que nós vamos estudar hoje é referente, conforme as terças-feiras, dentro da revista dominical. E a lição que a mim foi designada foi a lição 8, a disciplina na igreja. E quando eu comecei a estudar diante desse tema, a minha carne começou a se estremecer, porque eu falei assim, Senhor, tinha tantos temas, e logo esse para mim, mas Deus é sabedor de todas as coisas. E deixa eu só procurar aqui. Quando eu estava estudando, eu fui um pouquinho lá atrás, porque como é ensino, é da palavra, então a gente tem que voltar um pouquinho. E hoje é muito explicativo, o ensino da palavra dessa maneira. E para os irmãos entenderem, normas e regras, elas funcionam em todos os lugares. Elas funcionam em estabelecimento, elas funcionam em bancos, em empresas. Então, às vezes, para você entrar nesses lugares, existem normas e existem regras. E para a gente poder ter acesso a esses lugares, nós precisamos aderir a essas normas. Na igreja, inclusive na igreja que nós estamos, nós temos o RGI, que é a disciplina da igreja. Os irmãos que congregam aqui não têm acesso a esse documento, peçam para os seus líderes e para o pastor. Tá? Ele é um documento que ele rege a igreja com as normas, as disciplinas. Então é o RGI, a disciplina da igreja. O tema da revista é a disciplina na igreja. Qual é a diferença? É a disciplina de Cristo na igreja. Uma coisa é a disciplina da igreja, claro que ela é norteada pela Bíblia, Mas quando é a disciplina de Cristo na igreja, o negócio fica mais estreito, Então, deixa eu ver aqui. Quando a gente entra nesse âmbito da disciplina na igreja, a primeira coisa que nós precisamos entender e compreender é que Deus, ele é santo. Para a igreja ser santa, ela foi... Aí eu voltei um pouquinho lá em Gênesis, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Que Deus disse assim, façamos, a Trindade nos diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se Deus é santo, nós já podemos compreender que Deus faria o homem pecador ou santo? Santo. Então, nós precisamos compreender desde o início que Deus nos criou a sua imagem e semelhança partindo do princípio de santidade. Devido ao pecado ter entrado, Jesus veio, morreu em sacrifício por nós, para que nós continuássemos tendo essa comunhão com Cristo. Então, compreendemos que Deus é santo. Deixa eu ver, que eu adiantei muito. E, compreendendo que Deus, ele nos criou para sermos santos, nós precisamos ser corrigidos. Aí nós já damos o início à entrada da revista dominical. Então, nós compreendemos que precisamos ser corrigidos. E aí nós vamos lá em Hebreus 12. Eu gostaria que o irmão me ajudasse. Acho que seria mais fácil. Está funcionando? Tá? Hebreus 12, 9. Nós vamos compreender a exortação e a disciplina. Além do que, tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem
e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, diante dessa palavra, quando nós somos repreendidos, nós aceitamos ou não a correção. Muitas das vezes nós não aceitamos a correção que ali nós recebemos. Mas, e quando Deus nos exorta? Quando Deus nos corrige? Porque para nós estarmos na vida em santidade, nós precisamos a todo tempo ser corrigidos, fazermos reflexão da nossa vida, da nossa conduta como que está diante de Deus. E quando nós tentamos desviar, o Senhor nos chama, para que nós endireitemos os nossos caminhos. Então essa é a correção de Cristo, e é para ter vida, que através da palavra que nós temos vida. E adiante, eu lanço uma pergunta para os irmãos de sermos filhos ou bastardos. Porque adiante nós vemos que filhos é aquele que obedece à correção do Senhor. Que nem eu falei agora há pouco. Não é que nós não vamos ficar chateados, bravos, não, mas a correção ela nos leva à vida eterna. Então nós temos uma escolha de ser filhos ou bastardos. E quando eu deixo de aceitar aquilo que o Senhor tem para a minha vida, de se endireitar nos caminhos dele, eu me torno bastardo. Eu deixo de ser filho. Porque filho é aquele que ouve a correção e obedece. Esse é o filho. Em Hebreus 8, 12 e 8, por favor. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, tudo isso que eu falei é diante da palavra. E quando eu estava estudando, a palavra ela é interligada uma na outra. Ela é no Novo Testamento, no Velho Testamento, então ela não muda. Ela muda as passagens, as escritas, os personagens, mas ela é interligada, tá? Então, é isso que eu falei. Quando nós deixamos de obedecer a palavra, nós somos bastardos. Mas se nós seguimos a palavra, nós somos filhos. E essa disciplina, dentro da revista, nós vemos que ela é para corrigir os maus comportamentos. Ela é para nos elevar ao bom testemunho, que é o testemunho de Cristo. E nos elevando ao bom testemunho, ela nos faz preservar a santidade, que é lá em Hebreus 12, 5. E já vós esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando fores repreendidos. Então, conforme eu venho falando, a palavra do Senhor, quando Ele nos exorta, é para endireitar os nossos caminhos. Às vezes a gente não quer ouvir, não quer o conselho, mas é para nos corrigir. Então a palavra do Senhor vem dizer, não desmaie, não entristeça o teu coração diante da correção do Senhor, que é para endireitar os nossos caminhos. E eu lanço outra pergunta para os irmãos, e a mim também. O que está em evidência nas nossas vidas? É a santidade ou é o pecado? Porque se eu sou filho, a santidade, ela tem que estar em evidência. Quando eu me torno bastardo, o pecado se torna evidente. Então, que nós façamos a reflexão nessa noite, em qual condição nós estamos, de filhos ou de bastardos. E mais adiante, por quê? Se eu me torno filho, já compreendemos que Deus ele é santo, e nós precisamos ser santos. Porque se nós somos criados à imagem de Deus, precisamos permanecer essa santidade, essa santificação. E quando nós falamos que Deus é santo, assim como a nossa irmã Adriana trouxe, a explicação da revista, eu acho que foi a 6ª, ela nos trouxe aqui a explicação de que Cristo é a cabeça.
né? E nós somos o corpo de Cristo. Somos membros individualmente, mas que se tornam o corpo e Cristo a cabeça. Então, o corpo, ele é regido pela cabeça, que é Cristo. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade de Cristo, porque é Ele quem direciona todas as coisas. E por isso, sendo conduzida o corpo de Cristo pela cabeça, a igreja é santa. A igreja precisa ser santa. Não há outra alternativa. Não, precisa ser santa, porque nós somos a imagem e semelhança do Criador, e por Ele nós somos regidos. Amém? E por isso nós precisamos ser corrigidos todo o tempo, quando for necessário, para que o Senhor nos endireite, nos chame, para que nós possamos endireitar o caminho. Lá em Provérbios, ainda dentro do tema sobre correção, Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, pois se a fustigarás com a vara, nem por isso morrerá. 14, por favor. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então, quando eu estava estudando sobre essa palavra, dando continuidade na parte sobre correção, nós entramos na correção dos filhos, né? Nós nos colocamos de lugar de filhos. E essa palavra me falou muito forte ao meu coração, porque às vezes a gente, deixa pra lá, é menino, mas nós esquecemos que um dia esse menino vai crescer. É que nem tá aqui, cadê a irmã Ângela? A irmã Ângela, o pastor também, quando o Rian não tá adequado ali com algumas atitudes dele, às vezes tá bravo, birrento, o que eu faço? Não canta, não participa. Ariana, mas você é adolescente. Aí veio o peso sobre mim, porque Deus dizia, né, para falar para os irmãos e para mim continuar também, que hoje é adolescente, amanhã se torna um homem. E como esse homem dirá da minha casa? E pior ainda, como esse homem agirá dentro da casa do Senhor? Então é necessário corrigir os nossos filhos, assim dizia o Senhor. Que acham, pequeno cresce. E como ele agirá, como ele servirá o templo do Senhor, né? Então, isso é muito forte, é muito sério. E aí o Senhor falava muito ao meu coração. A correção do povo, porque nós somos filhos e como pais nós devemos corrigir os nossos filhos, para que eles se endireitem diante do caminho, diante do povo, diante da sociedade e diante de Cristo, diante da igreja. E assim também somos nós, como povo. O Senhor também nos corrige, o Senhor nos repreende a todo tempo. Lá em Jó 15, 17. Escuta-me, mostrar-te-ei, e o que tenho visto te contarei. Peraí. É o 5. Jó 5. Acho que foi 15, né? Jó 5. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, o coração do Todo-Poderoso. A correção dói? Não queremos aceitar? Às vezes não. Mas se estamos fora do caminho, ela é necessária. O Senhor está dizendo, não despreze a correção. Porque a correção, ela nos faz ter vida, né? A vida eterna, a correção, ela nos faz ter. E em Provérbios 3, 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer o bem. Então foi essa explicação que eu trouxe, referente aos filhos, e assim é Deus para com as nossas vidas. Ele nos repreende. Por que ele nos repreende? Porque ele nos ama, e ele nos quer próximo, porque a vida em santidade, ela nos faz nos aproximar de Deus, estar próximos de Deus. Então, ele nos ama, por isso que ele nos repreende, né? Então, que nosso coração ele possa estar aberto para receber a correção do Senhor.
E adiante, eu lanço outra pergunta. Nós estamos falando de pecado, nós estamos falando de correção. É isso que a revista nos trouxe para estudarmos. E eu lanço a pergunta: conivente ou santificado? O que é conivente? Vamos lá em Gálatas 2,14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, não vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O 15. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Então nós compreendemos que nós precisamos ser diferentes. Nessa palavra, nesse texto, quando eu lia, ali foi uma exortação que ele trouxe para a vida de Pedro. E essa exortação ele trouxe na frente de todos, né? Diante dessa palavra. Existem casos que é na frente de todos, existem casos que é isolados, mas era necessário haver aquela repreensão. Em Levítico 19, 17. Levítico 19 e o verso 17. Não? 19. Levítico 19. Isso. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo. E por causa dele não sofrerás pecado. Então, diante dessa palavra, quando o irmão peca, não é para você odiar o seu irmão, mas é para você corrigir a ele. E quando você deixa de corrigir, deixa de ajudar o seu irmão diante da palavra, diante da verdade, você não peca. Aí você fala, Serena, por que eu vou pecar sendo que foi ele que errou? Ora, porque às vezes diante daquele pecado você fofoca. Até mesmo, pode ser eu sim, claro. Nós estamos sujeitos, a gente conta para todo mundo, mas para aquele irmão a gente não conta. Então nós acabamos pecando. E isso leva ele a morrer, né? Porque ele morre espiritualmente, de vez eu ajudar, ele morre. Então, que nós possamos ter cuidado diante dessa palavra, para que a gente não faça o nosso irmão morrer, mas para que ele venha ter vida, para que ele venha ser tratado, venha ser curado e possa se restituir ao corpo de Cristo. Quando eu fiz essa pergunta conivente com o pecado, às vezes a gente quer atribuir sempre a responsabilidade a outras pessoas. Mas às vezes você sabe da história. E aí você não conta aos líderes, você não conta ao pastor, e isso deve ser contado. Diante da palavra, isso deve ser contado para que essa pessoa possa ser tratada. E quando eu coloquei aqui conivente, é quando a gente esconde. Ah, não, é problema meu, o pastor vai ficar chateado. Irmãos, limpem as suas mãos. Não carregue o pecado dessa pessoa sobre você. Fale a quem tem que ser dito e amém, aquela pessoa vai ter vida. É assim que você tem que pensar, você vai ter paz no seu coração, né? Tenha paz no seu coração. E dando continuidade, a prática do pecado, ela gera, olha só, quando eu estou falando de vida, né, para que essa pessoa não morra, a prática do pecado, ela gera o desligamento, ela gera a exclusão dessa pessoa. Como assim, Ariana? Vai expulsar para fora? Não. Diante da palavra, nós vamos ver lá em 1 Coríntios 5:12. Porque que tenho eu de julgar também os que estão de fora? Não julgais vós o que estão dentro? 13. Mas Deus julga
os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então, quando a gente fala colocar para fora o pecador, não é isso. É ser tratado, é ser curado. É fazer com que essa pessoa se junte ao corpo de Cristo. E quando a gente fala tirai para fora, sabe aquelas laranjas quando você tem na sua casa? E ela começa a dar aqueles fungos. Se você deixa ali, o que acontece? Aqueles fungos começam a proliferar. Aí nas outras que são saudáveis. Então, é nessa questão. Tira o que não está bom, trata, limpa o ambiente para que continue, para que depois essa pessoa, de voltada, de curada, de restaurada, ela se junte ao corpo de Cristo novamente. Não é colocar para fora, nós precisamos entender dessa maneira. Mateus 18, 18. Aleluia. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Quando eu falei do desligamento, são as nossas ações, as nossas atitudes. Quando ela não está diante da palavra, quando nós deixamos o pecado predominar e deixamos a santidade de lado, as nossas orações, nós precisamos ter isso em mente, que as nossas orações são impedidas. As nossas, assim diz a palavra, ó, tudo que ligardes no céu se é ligado no céu, o que é ligado na terra será ligado no céu. Da mesma forma, quando é desligado, então precisamos tomar cuidado, sempre se endireitar na presença do Senhor. Meu Deus, me mostra onde eu não estou legal aqui, e aí Deus vai fazer a correção, nós vamos ajeitar os caminhos, para que a nossa oração ela não seja impedida. Porque às vezes a gente acha que Deus está... Não, Deus não está ouvindo. O que é desligado na terra é desligado no céu. O que separa o homem de Deus? É o pecado. Né? Então não adianta a gente falar, Deus está... Não. Então, se o pecado está permanecendo, está prevalecendo, nós precisamos entender a palavra que nós somos desligados, a nossa oração é impedida. Em Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então, mais uma vez a palavra. Tudo isso aqui é dentro da palavra. Não é a minha opinião, não é a opinião dos irmãos, é a palavra. Lembra que eu falei que a palavra ela é interligada uma na outra? Então, se nós estamos errantes diante do Senhor, as nossas orações são impedidas. Né? Então, que nós possamos endireitar diante do Senhor. Em João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, lá no início, quando eu disse que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, se Deus é santo, foi criando esse homem para ser santo também. Mas devido ao pecado, o pecado entra, Jesus vem e morre por nós. E quando ele morre, né, ele vem para nos trazer vida e ligar novamente essa santidade, para que nós nos tornemos santificados. E ele é a única pessoa que faz com que tire o pecado do mundo, faz com que nós ficamos santos, purificados, nos tornemos santificados, né, diante de Cristo, diante do Cordeiro de Deus. Adiante, nós vemos sobre a restauração. Às vezes fala, Ariana, está tudo perdido? Não. Jesus morreu por nós, para que tivéssemos vida nele. Né? Por isso existe a correção, e nós vemos a restauração em Hebreus
12, 11. Que nós vamos voltar, retomar tudo que nós falamos no começo. Sobre a correção. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Então é isso que gera em nós a correção. Lembra quando eu falo que a gente fica frustrado, fica chateado, mas devido aos nossos atos, devido às nossas ações, nós ficamos chateados, não queremos ouvir correção, mas ela é necessário. E depois ela nos produz um fruto pacífico de justiça, né? Então essa é a palavra do Senhor. E em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é tudo o que nós falamos. Existe outra maneira a não ser a santificação para que nós vemos ao Senhor? Não existe. Nós podemos nos enganar a nós mesmos, enganar o irmão, até mesmo ao pastor, até onde Deus quer. Porque quando Deus mostra, nada fica encoberto diante dos olhos do Senhor, nada fica encoberto. E sem essa santificação é impossível, sem a qual ninguém, é desde dos pastores, quem estiver aqui, é desde o maior ao menor, não importa o cargo que você esteja, o Senhor está dizendo, sem a qual ninguém, sem a santidade, não verá o Senhor. Provérbios 23, 12. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aplica a disciplina no teu coração e os teus ouvidos. As palavras do conhecimento. Que o nosso coração possa se aplicar à disciplina do Senhor. A disciplina é o que? É a palavra. E é através da palavra que nós vamos nos chegar ao Senhor e ter essa vida eterna. É para isso que estamos aqui. A não ser para ter uma vida eterna, porque tudo isso aqui passa, né? Então, que o nosso coração, todos os dias, fala assim, eu tenho comigo, assim, o Senhor faria isso? Se eu bater no meu irmão, Deus faria isso? Jesus faria isso? Se eu falar mal do irmão, será que Jesus faria isso? Se eu matar, se eu roubar? Então, isso nos ajuda quando nós pensamos. Será que Cristo faria? Nós tentamos estar em disciplina constante. Jesus faria? Jesus faria? Não, Jesus não faria, então eu não posso fazer. Porque na mesma hora, o Espírito Santo de Deus, ele nos constrange a ponto de deixarmos de lado essa prática pecaminosa. Em Romanos 8:39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que falamos, é o que dizemos, que através de Cristo Jesus nós podemos ter a vida eterna. Porque Ele morreu para que tivéssemos vida. E esse amor, e essa vida que Ele quer, que Ele tanto deseja para mim e para você, que tenhamos junto dEle, nada pode nos separar, a não ser as práticas do pecado. Isso nos separa. Fora isso, nada, nem a profundidade, nada nos separará do amor de Cristo. Lucas 15:20. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o, o seu pai,
e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, o melhor vestido, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Pode colocar lá no 22, no 20, por favor. Essa é a passagem do filho pródigo, que muitos de nós conhecemos. E o filho pródigo, ele tinha tudo. Assim como nós temos quando nós estamos diante do Senhor. E, de repente, ele não quer mais. Quero ter outra vida, quero ter outras experiências. Às vezes pode ser você que está pensando dessa maneira, que está cansado, ou acha que está cansado, né? Porque o evangelho é sacrifício. E assim foi o filho pródigo. Pegou, pediu a herança pro seu pai e foi seguir o seu caminho. Só que no meio desse caminho, ele se depara a uma situação precária que ele desejou comer as bolotas dos porcos. E assim é quando nós vamos para o mundo, quando nós fazemos aquilo que não agrada ao Senhor, deseja-se-lhe algo negativo, algo que faz com que você não venha ter a vida eterna. Mas quando ele cai em si e ele percebe que lá os servos do seu pai era tratado melhor ainda, ele se arrepende em seu coração. Entendeu? E quando ele se arrepende no seu coração, ele volta. Ele fala: eu vou dizer ao meu pai que eu pequei contra ele. Mas quando ele volta arrependido. E que nós possamos nos lançar diante do Senhor todos os dias arrependido daquilo que a gente fez, arrependido daquilo que a gente deixou de fazer para o Senhor. Que nós possamos estar totalmente arrependidos todos os dias. E quando ele volta arrependido, o pai avista ele de longe. E quando o pai, ele nem tinha visto o pai. Foi o pai que viu ele. Então, Deus sabe da sua vida, Deus sabe da sua necessidade. Mas quando você lança no seu coração o desejo de voltar, o desejo de estar, o desejo de viver em uma vida santificada em Cristo Jesus, o que ele tem para as nossas vidas? Ele tem um abraço. Ele tem um beijo. Quando eu li essa palavra, quando eu li essa passagem, quando ele fala do abraço, quando ele fala do beijo, é que Deus cuida nos mínimos detalhes. Ele cuida até do seu lado emocional, do seu lado afetivo. Às vezes você fala assim, não fui cuidada pela minha família, sempre fico de lado, mas o Senhor, Ele trata esse lado afetivo das nossas vidas. E mais adiante, quando o pai corre ao encontro dele e abraça e beija ele, e fala assim: eu estou cuidando, mas primeiro eu quero cuidar do seu lado emocional. Porque às vezes as pessoas não dão valor, né? Às vezes a pessoa acha que não, Deus está cuidando, e que Deus está dizendo aqui para alguém que Ele está cuidando do seu lado emocional. Aleluia, Jesus. E quando o pai cuida do lado emocional, ele pede, põe naquele que traz as sandálias. Ele pede para trazer depressa. É depressa que ele tem para a sua vida. Não é para ontem. Quando você se achega ao pai, é depressa. Ele tem uma urgência de tratar o seu lado emocional, mas de te dar vestes. E essas vestes é para quê? Para viver santo, para andar em santidade com Ele. E Ele traz um anel. Ele traz roupas, Ele traz um anel, que é a aliança, é a comunhão com Ele. É isso que nós temos que ter com o Senhor. E sandálias. Quando eu li sandálias, eu falei assim, a caminhada é árdua mesmo, né? Precisa de sandálias. Deus está dando sandálias
Você que está pensando em parar no meio do caminho, o Senhor está dando sandálias, o Senhor está dando roupa, Ele está dando anel, Ele está dando tudo o que você precisa. E essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Diante de tudo isso, diante das práticas pecaminosas, o que nós queremos ter diante do Senhor? O que nós queremos ser diante do Senhor? Porque nós não precisamos mostrar para o mundo, mas é diante do Senhor, é diante do secreto. Porque o Senhor está lá no secreto, aqui todo mundo está me vendo, e no secreto, e no meu trabalho, e na minha casa, quem é que está me vendo? É só o Senhor, então é para Ele que eu tenho que mostrar. E quando eu mostro para o Senhor, automaticamente isso mostra para os demais. Isso é evidente, assim é a palavra do Senhor, né? Aquilo que nós lemos lá no começo, é trazer bom testemunho, o testemunho da palavra, o testemunho do Evangelho. E é isso que o Senhor tem nas nossas vidas. Quando nós nos achegamos a Ele, quando nós nos arrependemos de tudo aquilo que nós fizemos, ou às vezes pensamos em fazer, quando nós nos arrependemos, o Senhor tem coisas novas, né? O Senhor tem tudo novo para trazer para as nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Glória, irmão, seja dada ao nosso Deus, né? Isso é culto de ensinamento, né, irmãos? Tem presença de Deus. Tem gente que fica em casa, eu não vou para o culto de ensinamento. Mas Deus tem falado conosco nessa noite. E